Boa noite a todos, hein? Vocês estão me ouvindo? Sim, professor. Obrigado, Karina. Obrigado. Obrigado, Ana Lúcia, também, por ter respondido. Vamos lá. A gente dando continuidade à nossa disciplina de escolher com sabedoria em medicina, nós vamos falar sobre um tópico dentro da área de hematologia e hemoterapia. E eu vou apresentar um caso clínico, vou colocar ali alguns conceitos, algumas possibilidades para a gente discutir. E no final da aula eu vou mostrar como é que a sociedade resolveu isso, em termos de dar uma orientação
que nós chamamos de escolher com sabedoria em medicina, referente a um ponto ali do que vai ser colocado. Então, eu vou compartilhar a tela com vocês aqui. Não é essa aula, é essa aqui. Vocês estão vendo o slide? Por favor, alguém responda. Estamos sim, professor. Ok, então vamos lá. Então, é um caso clínico só para introduzir a discussão, tá aqui, né? Paciente de 70 anos, admitido para investigação, tratamento de perda de peso e fezes escuras misturadas com sangue vivo, que ocorreu há 3 dias. Ao exame, pressão arterial 90 por 60 milímetros de mercúrio, frequência cardíaca 110, frequência respiratória 24, temperatura axilar 36. Uma primeira pergunta a ser colocada, só para a gente suscitar uma discussão, está aqui. Esse paciente, a gente pode dizer que ele está chocado? Eu vou interromper o compartilhamento. Querem ler novamente o caso clínico? Está ali o slide. E aí? Vamos escolher uma pessoa aqui. Bruno? Está ouvindo, Bruno? Estou ouvindo, professor. E aí, o nosso paciente está chocado? Não sei dizer, professor. Não está não, professor. Oi? Não está chocado. Não está chocado? Que critérios você utilizou para dizer que ele não está chocado? Está hemodinamicamente estável, não? Você considera que ele está hemodinamicamente estável? A pressão está muito baixa. A pressão, mas ela está no limite inferior, na minha opinião, né? Ele tem 90 de sistólica, né? E uma frequência cardíaca acima da faixa de normalidade. Você interpreta... Bom, vamos lá por partes. Primeiro, você não acha que o doente configura choque, né? E Sim. isso não é sinônimo de dizer que o doente está hemodinamicamente estável. Correto? Eu posso ter uma situação intermediária onde o doente encontra-se hipotenso sem caracterizar claramente o diagnóstico de choque. Ok, Bruno? Ok, professor, mas não foi o que respondi, não. Se eu colocasse ali 60 de sistólica, nós não teríamos nenhuma discussão. O doente está chocado e acabou a discussão, né? Mas eu estou colocando de propósito uma pressão arterial ali com o seu limite superior, 90 de sistólica, e mais uma frequência cardíaca elevada. Só para lembrar a vocês, vamos lá, vamos compartilhar a tela aqui. Aqui conceitos de choque, né? O que significa choque? Redução intensa e generalizada da perfusão tecidual efetiva, inicialmente reversível, que quando torna-se prolongada leva à lesão celular irreversível. Comprometimento da perfusão tecidual, onde a oferta de oxigênio é insuficiente para manter os processos metabólicos normais. Incapacidade do sistema cardiovascular de compensar uma alteração da homeostasia microcirculatória, desequilíbrio entre a oferta de oxigênio para os tecidos e o seu consumo, a demanda celular. É um mecanismo final de vários processos fisiopatológicos diferentes que determinam falências orgânicas e morte. Aqui o quadro clínico do choque, né? Alteração mental, palidez, sudorese, pele fria ou quente, enchimento capilar lentificado, cianose, oliguria, taquicardia, taquipneia, hipotensão arterial, pulso de amplitude diminuída, e tem também ali alguns dados laboratoriais, como acidose metabólica, lactato elevado e outros parâmetros também que nos ajudam a interpretar a perfusão tecidual.
aqui a classificação do choque, né? Nós temos 4 tipos de choque: hipovolêmico, cardiogênico, obstrutivo, distributivo, e de acordo ali com alguns parâmetros que estão colocados ali, que são pressões de enchimento, débito cardíaco e resistência vascular sistêmica, a gente tem o que a gente chama de perfil hemodinâmico. O que nos interessa é o que a gente está apresentando ali. Poderíamos classificar, não é o caso ainda, porque não preenchemos todos os critérios, né? Como choque hipovolêmico, secundária à hemorragia, onde você vai ter débito diminuído, retorno venoso diminuído, pressão de enchimento diminuída e, consequentemente, para tentar sustentar a pressão arterial, uma resistência vascular sistêmica elevada. Antes da gente progredir, então está claro que o doente tem anormalidades que a gente da esfera hemodinâmica, né, caracterizadas por hipotensão arterial, uma pressão arterial limítrofe e taquicardia, mas ainda sem claramente caracterizar como quadro de choque. Ok? Alguma dúvida? Não? Entendeu, Bruno? Sim, professor. Se eu colocasse ali para você, ó, enchimento capilar lentificado, né? Ou cianose de extremidades, associada a cianose de extremidade, ou laboratório mostrando acidose metabólica, lactato elevado, a gente já teria um raciocínio para caracterizar como choque. Dentre os tipos de choque, tem a história ali do sangramento, seria choque hipovolêmico. Ok? Aqui tem uma outra mensagem, deixa eu ver o que é. Tudo tranquilo. Vamos lá, Karina. Então, vou voltar aqui para o compartilhamento. Vamos voltar, que tem uma outra pergunta aqui. Né? Caso clínico, é o mesmo doente, só que agora eu apresento um exame. Né? Hemograma da admissão, hemoglobina de 8, hematócrito de 25. E a pergunta se eu transfundo o paciente ou não. Então, é o mesmo doente, agora com o exame complementar, que é o hemograma. E a pergunta se eu devo transfundir ou não. Karina, o que você acha, Karina? Eu não sei exatamente os critérios, professor, mas eu acho que ainda não. Ainda não. Nós vamos conversar sobre os critérios, né? Como é que é essa lógica aí que a gente utiliza para definir se vai decidir, desculpa, se vai transfundir ou não. Mas de qualquer maneira, já tem mais uma informação significativa que o doente está anêmico e provavelmente ou certamente essa anemia tem a ver com o sangramento digestivo que o doente apresentou. Ok? Os dados vão se somando ali para a gente poder raciocinar. Sim. Ok? Sim. Alguém pensa ao contrário ou alguém quer dar uma opinião entre vocês? Júlia? Quer dar opinião, Júlia? Está ouvindo, Júlia? A Júlia está na sala, mas não está ouvindo, é isso? Bom, daqui a pouco eu vou chamá-la novamente. Né? Eu já conversei com vocês sobre isso, quer dizer, vocês estão presentes, eu tenho 22 pessoas em sala, então entendo que todos estão participando e devem responder quando forem solicitados. Né? Gabriela, está ouvindo? Gabriela, está ouvindo? Daqui a uns anos vocês vão se formar e vão dar aula. Alguns de vocês vão dar aula, vão ser professores. Porque o médico acaba tendo esse papel também, né? De ensinar os mais jovens, né? E a gente passa por várias situações. Uma delas é essa aí. O aluno está em sala, você chama e ele não responde. O que você faz? Né? Dá falta para o aluno?
o justo seria da falta, né? Porque a pessoa está em sala e não está respondendo, não está se manifestando. Quer dizer, a gente tem que ter critérios para trabalhar, né? Critérios para trabalhar. Senão a gente acaba sendo injusto com os outros que estão presentes e participando espontaneamente ou quando solicitados. Eu não vejo muito sentido de entrar em sala de aula e deixar ligado e não fazer absolutamente nada, né? Essa aula aqui é para vocês aprenderem a pensar, a decidir, a ficar com dúvidas, esclarecer, não esclarecer. O meu papel é esse aqui, né? Escolher com sabedoria em medicina pode ser escolher com sabedoria a aula que eu vou assistir, né? Está incluído esse raciocínio também. Vamos voltar lá para o compartilhamento para a gente progredir. Então está aqui, transfunda o paciente ou não. Essa decisão é uma decisão que deve ser tomada, né? Se eu vou fazer, eu posso decidir por sim, por não, e eu, de qualquer maneira, né, o sim ou não, existe o porquê. Por que eu estou decidindo sim ou não? Isso significa justificar, né? Já comentei com vocês que tudo que a gente faz em medicina, a gente vai ser cobrado. Por que adotou aquela conduta, né? Para escolher com sabedoria em medicina, em qualquer teste ou procedimento proposto, né, e a transfusão é um deles, avaliar sempre benefícios, riscos, custos, necessidade, né, desse procedimento ou teste ser feito e deve haver uma lógica que justifique a decisão tomada. Então, aqui está o raciocínio de escolher com sabedoria em medicina. Eu vou sempre aplicar esses itens quando eu vou decidir o que eu vou fazer ali com o doente que está na minha frente em relação a um teste diagnóstico ou uma intervenção terapêutica, né? Eu posso pensar que devo transfundir, né? Por que eu vou transfundir? Se o paciente continua sangrando e eu não corrijo a anemia, o paciente morre, né? Eu posso receber um doente com hemorragia digestiva que continua sangrando, está hipotenso, está com hemoglobina hematócrito baixo, e se eu não transfundir, ele vai agravar a sua condição hemodinâmica, vai ficar claro para todo mundo o choque hemorrágico, e daqui a pouco o doente para, por conta de um choque hipovolêmico que eu tratei e não fiz hemoderivados. Então, eu tenho que fazer, né? Os pacientes que param de sangrar, por outro lado, posso ter um doente que sangrou e parou de sangrar, mas ele tem uma queda significativa, né, da hemoglobina, do hematócrito, e esses doentes, muitas vezes, precisam também de transfusão. Então, eu posso ter a hemorragia digestiva, que parou de sangrar, mas está muito baixo o nível de hemoglobina e hematócrito, eu vou transfundir. Por que não transfundir, né? A transfusão impõe algum risco para o paciente? Óbvio que sim, né? Ninguém vai hemotransfundir um doente sem uma necessidade clara. Já vou comentar um pouco mais sobre isso, né? Pode haver anemia por sangramento sem necessidade de transfusão? Também. Né? Eu posso ter um doente que sangrou, parou de sangrar, esse doente tem um nível de hemoglobina hematócrito que está baixo, mas não tão significativamente, e aquele quadro hemodinâmico que se apresentou ali com algum grau de hipotensão e taquicardia, dependendo ali da quantidade de perda de volume intravascular, de perda de sangue por conta da hemorragia, eu posso resolver com reposição, já vou mostrar uma tabela para vocês mais adiante, com reposição de cristalóide isotônico, e o doente estabiliza o quadro hemodinâmico e eu não preciso hemotransfundir. Então, existe um raciocínio para transfundir e existe um raciocínio para não transfundir, né? Por que transfundir? Quais são os critérios? Por que não transfundir? Pesar necessidade e risco. Então, primeiro aqui, por que não transfundir? Né? O que é colocado aí em relação a não transfundir? Né? Um dos problemas que a gente pode ter é a incompatibilidade em relação à transfusão, né? O AB0, né? O fator RH, né? Principalmente o AB0, né? Que são as chamadas reações transfusionais, onde você pode ter, inclusive, reações transfusionais severas por conta de incompatibilidade. Então, isso existe, felizmente, um percentual pequeno. Uma outra, para isso, os hospitais se estruturaram, tem serviço de hemoterapia, banco de sangue, e tudo é feito com bastante cuidado e critério.
Uma outra complicação que a gente pode ter é um quadro de insuficiência respiratória, né, um pulmão branco, que a gente chama de injúria pulmonar relacionada à transfusão. Isso tem uma sigla que chama-se TRALI. Então, a TRALI pode ocorrer algumas horas depois da transfusão, né? Aqui são riscos de transmissão de doenças relacionadas ao uso de hemoderivados, né, da transfusão, de concentrado de hemácias. Então, pode ter leucócitos também ali junto com o hemodderivado, né? E isso causar aloimunização de plaquetas, imunomodulação, a tralha eu já comentei, erro de tipagem também já comentei. Isso pode, em alguns momentos, comprometer a resposta imune por conta da transfusão. A tralha eu já comentei, alterações na microcirculação, idade do sangue estocado, alterações geológicas das hemácias, e eu posso ter também uma sobrecarga de volume associada à transfusão, que a gente chama de TACO. Tem essa sigla chamada TACO, que é quando eu tenho, por exemplo, um doente cardiopata, um idoso com cardiopatia severa, eu faço lá 2 bolsas de sangue e o doente faz um edema agudo de pulmão. Então, eu tenho que ter cuidado com a sobrecarga de volume também em determinados modelos de paciente. Então, transfundir impõe riscos ao paciente, né? Aqui é um artigo que fala dessa imunomodulação relacionada à transfusão e aqui outra publicação também falando dessa injúria pulmonar relacionada à transfusão. Aqui as principais reações transfusionais e, como a gente está falando de escolher com sabedoria, está sempre implícito também o raciocínio com custo, né? Aqui é um artigo americano falando do custo, né? Em torno aí de $210 o uso de o preço, né, de um concentrado de hemácia. Então não é de graça, né? Existe um custo que é imposto ao sistema, né, pagador, né, sistema público ou sistema privado, quando você adota o uso de hemoderivados. Aqui é um artigo que foi publicado no início dos anos 2000, 2004, falando a respeito da transfusão de sangue e as práticas clínicas atuais nas unidades de terapia intensiva nos Estados Unidos. O que esse autor mostrou, né? Esse autor mostrou que a anemia é bastante comum em relação aos doentes graves e também isso resulta em um grande número de uso de hemoderivados, né? Que a prática de transfusão, ela estava mudando na década anterior. Eu já vou mostrar a vocês por quê, né? E esse artigo acabou mostrando também que os doentes que são hemotransfundidos são os doentes que têm uma mortalidade maior. Então, repor sangue, obviamente, nós fazemos isso quando é necessário, mas isso tem um impacto na mortalidade. Os doentes que são mais transfundidos são os doentes que evoluem mais para o óbito. E ele cita esse artigo, que eu já vou mostrar para vocês, publicado pelo New England em 1999, que foi um artigo que mudou a nossa prática clínica, de um autor chamado Hebert, que eu já vou mostrar para vocês. Então, esse artigo está publicado tem 22 anos, né? E esse artigo mudou a nossa prática clínica. E ele fez um estudo mostrando em pacientes de UTI, comparando uma estratégia de reposição de sangue que ele chamou de restritiva ou liberal. Restritiva ou liberal. Eu já vou mostrar o artigo para vocês, né? Por que transfundir? Por que eu decido transfundir, né? Por vários motivos que estão colocados ali. Correção da anemia com rapidez no choque hemorrágico, sangramento em atividade, queda da hemoglobina progressiva, sangramento significativo em ato cirúrgico, nível muito baixo de hemoglobina hematócrita, correção de anemia severa, anemia e doença coronária, outras comorbidades presentes, correção da anemia sintomática, o doente em repouso está sintomático, mas se ele levanta, ele fica tonto e cai por conta de um nível muito baixo de hemoglobina hematócrita, e também para otimizar a oferta de oxigênio aos tecidos no choque, porque a oferta de oxigênio aos tecidos ela é representada pelo produto do débito cardíaco vezes o conteúdo arterial de oxigênio. O conteúdo arterial de oxigênio
no cálculo do conteúdo arterial de oxigênio entra o valor da hemoglobina. Aqui é uma tabela que fala a respeito das repercussões clínicas de acordo com a perda de volume intravascular. E esse autor publicou esse trabalho e ele dividiu em 4 classes, 1, 2, 3, 4. Então, se eu tenho uma perda que representa até 15% do volume intravascular, vejam que é a coluna da esquerda, né? Eu tenho praticamente nenhuma repercussão hemodinâmica, né? E eu resolvo essa questão se o doente parou de sangrar, né? Ele pode ter feito lá um quadro de sangramento e parou de sangrar, e ele perdeu até 15% do volume intravascular. Eu resolvo isso apenas com cristalóide. Por outro lado, se essa perda é maior, por exemplo, na classe 3, entre 30% a 40%, 1.500 a 2.000 ml, eu não consigo mais resolver essa instabilidade hemodinâmica apenas com cristalóide. Obrigatoriamente, eu vou ter que fazer sangue também, reposição de sangue. Então, é importante ver a repercussão clínica do sangramento e que vai ajudar a continuidade do sangramento ou não, a repercussão clínica de acordo com essa estimativa de perda volêmica no choque hemorrágico, o grau de comprometimento ou de queda ali da hemoglobina e hematócrito. Lembra vocês que quando você está trabalhando na emergência, que recebe um politrauma de um doente que sangrou, que está evoluindo com choque hipovolêmico, choque hemorrágico, muitas vezes, no primeiro momento, você não tem uma queda significativa, né, porque isso está ocorrendo rapidamente, da hemoglobina e hematócrito. Então, a decisão de hemotransfundir, ela leva em conta vários fatores, incluindo o valor da hemoglobina e hematócrito, incluindo a repercussão clínica, incluindo também a causa da anemia. Aqui é um outro protocolo para tratamento de choque séptico, também já publicado há vários anos, em 2001, que mudou a nossa prática clínica, mostrando ali um algoritmozinho que a gente segue para decidir como que a gente lida com um doente com choque séptico que é admitido no hospital, né? Eu posso decidir transfundir levando em consideração somente o nível da hemoglobina e hematócrito? Eu já falei para vocês que nós vamos utilizar um conjunto de dados, né? Se eu tiver um nível muito baixo de hemoglobina e hematócrito, pode ser necessário que eu decida a transfusão, né? Eu decido transfundir pelo nível de hemoglobina que está baixo e tem o objetivo a alcançar em determinado nível, valor normal. Isso quer dizer o seguinte: qual é o valor de hemoglobina que eu quero obter com a hemotransfusão, com o uso de hemoderivados? Eu estou com a hemoglobina baixa, eu decidi transfundir, qual é o nível de hemoglobina que eu quero obter, né? E aí a gente chega nesse trabalho do Hebert, que eu vou mostrar para vocês com calma, que ele é muito importante. Eu vou interromper o compartilhamento aqui para ouvir vocês. Vocês estão entendendo o raciocínio ou não? Aqui tem uma pergunta do João. Professor, mesmo sangrando pode transfundir só para suprir o sangue na hora? João, veja bem, eu tenho sempre que abordar a causa. Por que o doente está sangrando e interromper o sangramento. É lógico que se o doente está sangrando, a continuidade de sangramento, isso vai acabar levando ao uso de hemoderivados. Mas eu tenho que abordar a causa também. Se é uma causa, se o doente, acabei de falar, se é um politrauma, eu vou adotar todas essas medidas e o doente vai para a sala para operar, para interromper o sangramento. Vai botar na sala, vai fazer a esplenectomia, vai lavar a cavidade, vai ver o que faz, o que está sangrando. Quer dizer, isso faz parte ali do manuseio do choque hemorrágico, onde entra o suporte hemodinâmico, o uso de hemoderivados e sala para parar o sangramento, por exemplo, né? Uma outra pergunta de Karina: eu posso transfundir sem ter descoberto ainda o foco, o motivo, só por exame laboratorial? Pode, sim. Se você tiver o caso o que eu contei, né? O doente tem um histórico de hemorragia digestiva, né? Evacuação com fezes escurecidas, com sangue vivo, e está anêmico, com nível muito baixo de hemoglobina e hematócrito. Digamos, se eu tivesse colocado ali 6 de hemoglobina, não tinha mais discussão, o doente tem que hemotransfundir, né? Então, eu preciso juntar esses dados. Pode ser que um deles
seja bastante significativo e já me leve para a decisão de hemotransfundir. Ok, vamos voltar. Alguma dúvida adicional do que foi falado até agora? Eu vou mostrar para vocês agora um artigo desse autor, do Herbert, que ele mudou a nossa prática clínica, mostrando como é que a gente devia se portar diante de um encontro de anemia. Quer dizer, digamos que eu estou com um doente internado, na UTI, porque o trabalho dele foi em UTI, estou com um doente internado na UTI, e esses doentes fazem exame todo dia. E aí, dentre esses exames feitos, tem lá o hemograma, onde eu tenho o valor da hemoglobina hematócrita. E aí eu tenho lá eu recebi lá do boxe 4, né, que eu estou vendo, digamos que o doente não esteja com sangramento, né, não está com sangramento ativo, mas ele está com um nível de hemoglobina baixo. E aí o que eu faço com esse nível de hemoglobina baixo? Eu corrijo esse nível de hemoglobina baixo ou não corrijo esse nível de hemoglobina baixo? Foi essa a pergunta que ele fez no trabalho dele, né? Ele pegou uma população grande de pacientes de UTI, esses pacientes apresentavam anemia e ele dividiu em 2 grupos. Deixa eu mostrar o trabalho para vocês aqui, para vocês entenderem o que ele fez. Está aqui. Então, esse é o trabalho que foi publicado em 99 e ele fez um estudo randomizado, multicêntrico, em UTIs do Canadá, 25 centros do Canadá. E incluiu 838 pacientes, né, no estudo. Então, um estudo importante. O objetivo, comparar uma estratégia que ele chamou de restritiva de transfusão com uma outra estratégia que ele chamou de liberal. O que era o grupo restritivo? O gatilho para repor concentrado de hemácia era se o doente tivesse uma hemoglobina de 7 ou menor, com a manutenção entre 7 e 9. Então, se o doente tivesse o valor da hemoglobina inferior a 7, isso era o gatilho para repor sangue. E qual é o meu alvo? O meu alvo é a hemoglobina entre 7 e 9. Então, esse grupo foi chamado de restritivo. E tinha um grupo liberal, onde o gatilho para repor concentrado de hemácias era uma hemoglobina inferior a 10. E o alvo dessa hemoglobina, com a hemotransfusão, era entre 10 e 12. Então, 2 grupos. Grupo restritivo, se a hemoglobina estiver inferior a 7, eu vou hemotransfundir para manter a hemoglobina de 7 e 9. E o grupo liberal, se a hemoglobina estiver inferior a 10, eu vou repor para manter a hemoglobina de 10 e 12. Ok? Entenderam como é que ele dividiu os grupos? Aí, o que aconteceu, né? Ali no grupo restritivo, a hemoglobina média, ao final do trabalho, foi 8,4. No grupo liberal, a hemoglobina foi 10,7. 54% de redução nas transfusões no grupo restritivo. Houve uma diminuição. Obviamente, se eu estou trabalhando com um grupo restritivo e eu aceito um nível de hemoglobina menor, eu vou hemotransfundir menos. 33% dos pacientes do grupo restritivo ficaram livres de transfusão, pois eles seriam transfundidos se eles pertencessem a outro grupo, mas como eles estavam no grupo restritivo, eles não foram hemotransfundidos. O resultado da mortalidade, em 30 dias, favoreceu o grupo restritivo. O grupo restritivo, a mortalidade foi 18%, 18,7%, e no grupo liberal foi 22%, ou seja, o grupo restritivo em relação a hemoderivados, gatilho só com hemoglobina, para hemotransfusão só com hemoglobina inferior a 7 e para manter posteriormente entre 7 e 9, teve mortalidade menor. Teve mortalidade melhor. Olha como esse trabalho foi importante. Esse trabalho mudou a nossa prática clínica. Nós passamos a raciocinar, a partir dessa publicação, de só hemotransfundir o doente que está anêmico dentro da UTI se o nível de hemoglobina for inferior a 7. Se o nível de hemoglobina for superior a 7, o doente não está sangrando, não tem sangramento ativo, ele não precisa de hemotransfusão. Ali, o limiar de transfusão de 7 é tão seguro, se não melhor, do que a hemoglobina de 10.
não houve eventos cardíacos e nenhum impacto no sucesso no desmame da ventilação mecânica foi detectado. Quer dizer, ele usou uma população, foram 25 centros, né? Uma população de pacientes de UTI com várias patologias. Ele não olhou especificamente uma determinada patologia. Muito bem. Deixa eu fechar aqui. Entenderam o raciocínio e o impacto que esse trabalho teve na nossa prática? Quando a gente está diante de um paciente anêmico? Alguma dúvida? Então, diante do que foi falado até agora, se o meu doente é admitido para tratamento e eu encontrei aqueles valores de hemoglobina e hematócrito e o doente não está com sangramento ativo, né? Digamos que eu fiz lá uma endoscopia digestiva, encontrei uma úlcera duodenal que sangrou e parou de sangrar, né? Ou então eu fiz tratamento endoscópico, ela não está sangrando, tinha lá um vaso visível, eu tratei endoscopicamente para ela não voltar a sangrar. E eu repus cristalóide para o meu doente, isotônico, ele melhorou a condição hemodinâmica, melhorou os níveis tensionais, diminuiu a frequência cardíaca e eu não precisei hemotransfundir. Entenderam? Ou não? Não entendeu? Hein, Iris? Ah, entendeu? A gente vai julgar vários fatores, né? Quando a gente decide hemotransfundir, né? O grau de anemia, o contexto clínico do doente, se tem sangramento ativo ou não tem sangramento ativo. Se não tem sangramento ativo, tem apenas a anemia e trata-se de um doente que está internado, um doente grave, eu vou usar esse gatilho ali que foi colocado pelo Ebert para decidir a transfusão. Se está menor que 7, eu transfundo. Se está maior que 7, eu não transfundo. Aí você pode... Mas, Afonso, tem algum doente especial nesse contexto? Eu posso decidir diferente disso? Pode. Se eu colocasse ali, né, um doente com cardiopatia isquêmica, teve um infarto há 3 meses, colocou stent. Esse doente, embora esse modelo de doente tenha sido incluído lá no trabalho do Ebert também, esses doentes idosos, coronariopatas, né, com antecedentes de síndrome coronariana aguda, esses doentes muitas vezes não toleram níveis de hemoglobina baixo, voltam a ter dor, voltam a ter evento cardíaco. Então, nesses casos, eu poderia não ser tão restritivo em relação a 7. Eu poderia decidir por hemotransfusão com um nível de hemoglobina um pouco maior ali do que 7, por exemplo, 8. Exato, só eu colocar ali doente com cardiopatia isquêmica, com história de uma síndrome coronariana do IAM há 3 meses, já mudava completamente o raciocínio. Entendeu? Entenderam? Tem um trabalho que eu vou mostrar para vocês, vamos complicar um pouquinho, que é esse trabalho aqui. Que é um trabalho que fala especificamente do doente com hemorragia digestiva. Olha lá, manuseio de sangramento gastrointestinal alto, não varicose, quer dizer, não causado por varizes esofágianas. Recomendações de um grupo de consciência internacional. Aí o que é? São especialistas que se reuniram e publicaram um trabalho. O que eles mostraram nesse trabalho? Que a gente deve usar nesses doentes que têm hemorragia digestiva, que sangraram e não estão com sangramento ativo. Ele mostra o seguinte, que o nosso limiar para trabalho é 8. Não é 7, é 8. Olha lá, em pacientes sem doença cardiovascular, nós sugerimos um limiar transfusional da hemoglobina para o repor a hemoderivados menor do que 8. Quer dizer, ele está mostrando um pouquinho diferente. O Ebert mostrou que era 7. Ele está particularizando para o doente com hemorragia digestiva.
e está colocando como 8. Ok? Então, a informação principal é o seguinte: eu vou adotar uma política restritiva em relação ao uso de hemoderivados, de reposição de sangue. Se o doente está sangrando, continua sangrando, o raciocínio é por que ele está sangrando, como que eu posso interromper o sangramento, mas se a anemia está presente e o doente está sangrando, a hemoglobina hematócrita está baixa, significa que isso vai se agravar. Então, provavelmente eu vou ter que lançar mão do uso de hemoderivados, né? Se o doente está com o que a gente chama de sangramento ativo. Agora, se o doente sangrou e parou de sangrar, que é bastante comum, por exemplo, quando existe hemorragia digestiva, o doente é admitido no hospital, o que eu faço? Eu vou adotar uma política restritiva, semelhante ao trabalho do Ebert. Se eu olhar uma publicação sobre um modelo de hemorragia digestiva propriamente dita, ele coloca ali o limiar transfusional de 8. Quer dizer, se está acima de 8 ou acima de 8, eu não transfundo. Se está abaixo de 8, eu transfundo. Dúvidas? Dúvidas? Não? Agora, aonde está a recomendação de uma sociedade sobre, dentro desse processo que eu estou falando? Uma outra questão é o seguinte: eu decidi hemotransfundir. Qual é o meu alvo de hemoglobina quando eu decido hemotransfundir? Tem um valor de hemoglobina que eu quero obter quando eu transfundo? Digamos que o meu doente está com 7 de hemoglobina, 6,9 de hemoglobina, e eu decidi transfundir. Né? 6,9 está inferior a 7, ou então é hemorragia digestiva, como a gente acabou de falar, está inferior a 8 e está 7,5. Aí eu vou transfundir. Para onde eu quero colocar essa hemoglobina? Aí ele já respondeu 10. Acho que tem que tentar chegar perto da normalidade. A normalidade da hemoglobina qual é? Quem respondeu aqui? Karina, qual é o valor normal da hemoglobina? 12? Isso. 12 em mulher, 12 a 14 em mulheres, né? 14 é um pouco mais do que 14 em homens, né? Então, na sua visão, é chegar perto da normalidade. Murilo respondeu melhorar a clínica. Lógico, eu estou transfundindo para melhorar a condição clínica do doente, incluindo a hemodinâmica, né? Por que está sangrando, o que eu tenho que fazer para parar de sangrar, está bastante anêmico, vou hemotransfundir, mas aonde eu quero chegar com os níveis de hemoglobina? Aí, você quis dizer que vou transfundir até melhorar, exatamente. Então, essa mensagem, ela está no trabalho do Ebert, que ele publicou, e ela acabou também sendo melhorada ao longo dos anos. E hoje, a visão que se tem em relação a isso é essa aqui que eu vou mostrar para vocês. Vamos lá. Onde é que está? Onde é que eu estou? Está aqui. É essa aqui. Essa é a pergunta que eu fiz. Qual o valor de hematócrito que eu devo alcançar nesses casos? É a pergunta que eu acabei de fazer e já ouvi algumas ponderações. Então, olha só. Não transfundir pacientes baseando-se apenas em um nível de hemoglobina arbitrário. É o que a gente acabou de conversar esse tempo todo, né? Eu vou levar em consideração o nível de hemoglobina, o contexto do paciente, a persistência ou não do sangramento. E aí está embutido o seguinte: a decisão de transfundir deve ser baseada na avaliação individual do paciente, incluindo a causa da anemia. O que levou o doente àquela condição, né? Existe evidência de alta qualidade que demonstra a falta de benefício, em alguns casos, risco para pacientes transfundidos para alcançar um valor arbitrário de hemoglobina. É o trabalho do Ebert.
Os doentes que ele adotou uma política liberal morreram mais. Por isso está essa frase aqui: existe evidência de alta qualidade que demonstra falta de benefício, quer dizer, a política restritiva, o doente morreu menos. E, em alguns casos, risco para os pacientes transfundidos para alcançar um valor arbitrário de hemoglobina. Quer dizer, quando ele quis botar a hemoglobina entre 10 e 12, né, caiu de 10, ele hemotransfundia para manter superior a 10 até 12. Os doentes morreram mais. Né? Se necessário, transfunda somente o mínimo de unidades requeridas ao invés de uma estratégia de transfusão liberal. Quer dizer, tem necessidade de transfusão, eu vou me transfundir. Porém, o mínimo necessário para haver estabilização do doente, melhora clínica, melhora da anemia também. Mas não agindo como uma estratégia de transfusão liberal. Riscos relacionados à transfusão incluem alergia, febre, sobrecarga de volume e hemólise. E aqui as publicações que norteiam essa recomendação da sociedade referente à escolha com sabedoria em medicina. Entenderam? Da onde veio essas orientações, essas recomendações da sociedade? Elas vieram de publicações. Ah, sim, entendi, Murilo. Entendi. Elas vieram de publicações que, ao longo do tempo, nos foram mostrando o seguinte, que eu não devo levar em consideração apenas o valor da hemoglobina hematócrita para decidir uma transfusão. E também, eu não tenho que ter um valor arbitrário de hemoglobina para alcançar. Não tem que ter nada de chegar próximo de valor normal. Não é isso. Eu vou hemotransfundir, o doente parou de sangrar, ele melhorou a sua condição clínica, hemodinâmica, melhorou a anemia, acabou. Ficamos por ali. Eu não preciso botar a hemoglobina em 10 ou botar a hemoglobina em 12 como alvo, como objetivo. Isso não é recomendado. Não é recomendado. Ok? Muito bem. Alguma dúvida? Vejam como um item, digamos assim, relativamente simples, né? Existe todo um raciocínio lógico para decidir o que vai fazer, né? Levando em conta o contexto do paciente, a causa da anemia, a repercussão clínica, hemodinâmica, né? O que está publicado, né? Qual é a causa da anemia, se o doente parou de sangrar ou não. Falei das particularidades ali da hemorragia digestiva. E dentro disso, nós vamos decidir o uso de hemoderivados, o concentrado de hemácia. Mas vamos melhorar a anemia, vamos abordar a causa do sangramento, mas não tem um alvo de hemoglobina a ser alcançado. Vou hemotransfundir até que essa hemoglobina chegue a 12. Está errado isso, não é assim o raciocínio. Essa mensagem é uma mensagem que tenta ajustar, ter uma lógica, tanto para decidir a hemotransfusão, quanto para a que nível de hemoglobina eu devo alcançar. Esse raciocínio não é para ser feito. Eu não tenho que voltar com a hemoglobina para valores normais. Alguma dúvida? Não? Muito bem. Então, olha só, eu vou pedir para vocês colocarem o nome, a matrícula e saírem de sala, tá? A gente vai se ver novamente mais adiante com outra pergunta e o que está colocado ali que nos leva a escolher com sabedoria em medicina. Tá ok? Um abração para vocês, hein? Um abraço. Obrigada, professor. Um abraço para vocês. Valeu, professor. Aí, professor, boa noite. Boa noite.